Glórias a Deus. Na minha tradução vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos ler mais uma vez? Segunda Epístola de Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Palavra maravilhosa. Certamente nós já temos tido a oportunidade muitas vezes de ler, meditar, estudar e até ouvir muitas ministrações dentro desses dois versículos. Nós sabemos que Paulo, ele está encerrando a sua carreira, porque nós temos que entender que nenhum ministério ele dura para sempre. Todo ministério tem um período do seu chamado, tem um período da sua execução e tem um fim. E com Paulo não foi diferente. Um homem que nós já sabemos como foi a sua transformação. Ele passou por um processo de conversão depois que Deus o observou no caminho de Damasco. E nós entendemos que Paulo, ele estava encontrando-se com aqueles que defendiam a ressurreição de Jesus. Ele não admitia, glórias a Deus, ele não admitia que poderia haver algo no que diz respeito à ressurreição, que alguém poderia ressuscitar, como aconteceu com Cristo. E ele achava que todas as pessoas que acreditavam na ressurreição de Jesus estavam perdidos. Glórias a Deus. Porém, enquanto ele estava tentando mexer com a igreja, na verdade ele estava mexendo com Deus da igreja. Foi por isso que o próprio Senhor Jesus falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E o restante da história nós já sabemos. Paulo, ele foi transformado de um perseguidor a ser perseguido por causa de Cristo. E bem aí estava iniciando seu ministério. Foi o segundo maior evangelista no Novo Testamento, depois de Jesus. Pense um homem que viveu de fato seu ministério nos seus mínimos detalhes. Tanto é que ele se via na obrigação de executar aquilo que Deus o chamou. Podemos ver na palavra quando ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então eu fico imaginando um homem que ele deixava até o almoço de lado para ir cumprir a ordem do Senhor. E todo o tempo ele estava fazendo com afinco, com amor e dedicação, aquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Porém, o ministério de Paulo está chegando ao fim. É isso que nós vamos observar em 2 Timóteo, no capítulo 4. E todo líder, ele prepara outro líder para dar continuidade do ministério. Por quê? Porque o ministério, ele se baseia, podemos dizer em Marcos 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, naquele momento da ordenança de Jesus, homens precisariam executar esta ordem. E Deus, no decorrer da história, levanta homens como, por exemplo, Moisés, cujo significado é tirado das águas.
O seu ministério começou quando ele tinha mais ou menos 80 anos de idade e durou 40 anos. Por 120 anos ele completou a sua vida aqui na terra e também completou o seu ministério. Porém, Moisés preparou líderes e ele preparou a Josué, que deu continuidade ao seu ministério. Vamos observar também o próprio Jesus. Nasceu de uma forma incomum, até hoje desafia a ciência. Nasceu da semente da mulher, para se cumprir Gênesis 3,15, da semente da mulher. Levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus nasceu de Maria para desfazer os projetos do inimigo contra as nossas vidas. Ele preparou 12 apóstolos, discípulos. Na verdade, até uma distinção, discípulos e apóstolos. Todos nós somos discípulos de Jesus. E Jesus não teve apenas 12 discípulos, ele teve muitos discípulos, muitos que o seguiram. Porém, preparou 12 apóstolos para darem continuidade ao seu ministério. Então, um líder, ele sempre vai preparar outros líderes para que a obra do Senhor continue, para que o nome do Senhor seja glorificado. E não foi diferente com Paulo. Ele teve que preparar alguém para dar continuidade. E quem foi que ele preparou? Timóteo. E nós observamos na característica de grandes líderes algo bem interessante, que um grande líder, ele não quer fazer uma pessoa exatamente semelhante a ele. Ele não quer que a pessoa execute da mesma maneira que ele executa a obra de Deus. Por exemplo, aplicando nas coisas do Senhor. Um grande líder, ele quer que o seu liderado seja muito melhor do que ele. Um grande líder, ele quer que seu liderado faça de forma mais intensa, mais viva. A prova disso nós observamos do maior líder que já existiu, Jesus. E o texto que eu tenho como base para essa afirmação está lá em João, no capítulo 14, versículo 12. O que Jesus fala? Aqueles que creem em mim farão coisas maiores do que eu fiz. Então Jesus, ele não nos chamou para a gente fazer exatamente o que ele fez. Ele quer que a gente faça coisas maiores, que a gente seja mais ousado, seja mais intenso na sua obra. E isso é uma característica de um grande líder, que o seu liderado seja melhor, que faça mais coisas para que o nome do Senhor continue a ser glorificado. Então, no fim do seu ministério, Paulo nos ensina 3 coisas valiosas que poderíamos destacar nessa tarde. Muitas lições nós poderíamos tirar dos últimos momentos do seu ministério aqui na terra, mas vamos destacar 3 grandes coisas. A primeira coisa que precisamos destacar é o que lemos exatamente aqui em 2 Timóteo capítulo 4 e no versículo 7, o que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Mais uma vez, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Que nós aprendemos com Paulo que precisamos continuar combatendo o bom combate. Em que momento iniciamos o nosso combate? Desde o momento de estar em um combate. Um combate onde todos os dias precisamos entender que temos um propósito. Nosso propósito maior, podemos dizer, glorificar a Deus através das nossas vidas. Onde Deus tem nos dado muitos talentos. Deus te levanta para pregar, então use esse talento para que mais pessoas possam ser alcançadas através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Romanos 1, no versículo 16. Se Deus te chamou para cantar, cante, não apenas uma canção, mas deixa Deus te usar através do louvor para que almas sejam impactadas, para que pessoas possam conhecer a Cristo. Quem toca precisa ser usado por Cristo. Enquanto toca, dedilha um instrumento, assim como Davi foi usado enquanto dedilhava a harpa. E Saul era
ficava calmo daquilo que sentia, da perturbação que ele tinha, porque não era o tanger de Davi, e muito menos Davi, mas o Deus que já estava na vida de Davi. Deus, ele já está na minha e da sua vida. E nós precisamos combater o combate. Nós temos uma missão. Deus tem um projeto para ti. E nós não podemos fazer de qualquer forma. Pelo contrário, precisamos fazer da melhor forma. Precisamos agradar a Deus. Precisamos fazer com que Ele venha enxergar em nós um coração sincero e um amor genuíno pela sua obra. E quando eu falo isso, eu lembro lá do começo de todas as coisas: Abel e Caim. E nós sabemos que foi o primeiro homicídio na história da humanidade. Mas algo bem valioso nós entendemos ao ler os versículos que falam a respeito da história de Caim e Abel. E eu posso dizer de uma forma bem simples, objetiva e direta: Caim não agradou a Deus, porém Abel agradou a Deus. Às vezes a gente se pergunta, mas o que Abel tinha de diferente? A resposta é simples. Você vê no próprio texto, Abel fazia da melhor forma para Deus, Caim não, de qualquer forma. E nós precisamos entender que Deus, ele quer receber o nosso melhor, o melhor da nossa adoração, o melhor da nossa dedicação às coisas dele, está estudando com afinco a palavra, o melhor está investindo tempo em oração. É isso que Deus quer. Embora nós saibamos, irmão Val, que o nosso melhor nem se compara daquilo que ele merece, não chega nem perto. Mas mesmo assim precisamos dar o nosso melhor para ele, porque estamos em um combate e precisamos combater o bom combate. Precisamos encerrar a nossa carreira. E uma coisa que eu observo no que diz respeito a esta afirmação é uma lição que Paulo fala à igreja de Corinto. Você pode observar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo de número 58. É um texto que eu amo recitar. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ler mais uma vez 1 Coríntios 15, no versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí às vezes eu pergunto para mim mesmo: Senhor, como eu vou ser firme se eu sou tão inconstante? Como que eu vou continuar a caminhada se a minha vida cristã às vezes parece uma inconstância sem fim? E quando eu vejo essa afirmação, eu vou lá para João capítulo 2, quando Simão tem o seu primeiro encontro com Jesus. E você vai observar, lendo o texto com muito detalhe, João no capítulo 2, você vai contemplar a história de que o irmão de Simão disse: você não sabe que eu conheci o Messias. Aí Simão ficou entusiasmado: eu também quero conhecê-lo. E quando finalmente Simão estava de frente para Jesus, sabe o que aconteceu? Jesus chama ele de Pedro. Por que Jesus chamou Simão de Pedro? Eu já expliquei esse texto, vou relembrar para a gente entrar nesse contexto. Simão é chamado por Pedro pelo simples fato: Jesus, ele não vê o homem aqui, Jesus, ele vê o homem amanhã. Simão, na verdade, era apenas um pescador. E pense um homem constante, a história você já conhece. Mas quando Jesus chama ele de Pedro, a palavra Pedro no seu original quer dizer firme, constante. Aí você poderia pensar: como é que Jesus estava chamando um homem inconstante de firme naquele momento? O que Jesus queria ensinar? É porque Simão naquele momento ainda precisava ser trabalhado, sim, por Jesus. Mas Jesus trabalhou na vida dele e ele de fato se tornou firme e constante. E aquele homem que muitas vezes trocava os pés pelas mãos, passou agora a ser um pregador internacional. Ele pregou para várias nações juntas, lá no dia de Pentecostes. Isso porque Jesus trabalhou na vida de Simão e o transformou ele em Pedro. Então quando Deus olha para nós,
que mais ele vai encontrar é pecado. Mas ele vai observar da seguinte forma: eu vou transformar este homem, eu vou transformar essa mulher, e ele e ela serão joias preciosas, onde nessa terra vão combater o bom combate, onde nessa terra vão conseguir finalizar a carreira. Nós estamos trabalhando não é para alguém natural, não é para um padrão que simplesmente pega o seu ponto de entrada e saída, e às vezes você diz que está trabalhando e ele não sabe porque não tem como acompanhar. Não, você está trabalhando para um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Você está trabalhando para um Deus que ele não vê a aparência. Você está trabalhando para um Deus que ele vê a sinceridade. Ele disse para Davi: um coração quebrantado eu não desprezo. Você está trabalhando para um Deus que ele honra no secreto. Quando você está lá no teu quarto em secreto, como diz lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto em secreto fala com Deus, Deus está te honrando ali. Você está trabalhando para um Deus que jamais vai ser injusto. Vamos fazer a analogia: nosso patrão aqui na terra pode ser injusto, pode te pagar um salário injusto, pode não considerar o teu esforço, mas o nosso Deus, que é Senhor, ele jamais será injusto. Ele sempre vê o que o homem não vê. Ele sempre conhece aquilo que nós fazemos, não aquilo que fazemos para ser apenas visto pelos outros, mas ele vê aquilo que nós fazemos de coração, com amor. E ele sabe quem está em fato combatendo o bom combate e desejando apenas finalizar a sua carreira. Então, nessa primeira instância, nesse primeiro momento, aprendemos com Paulo que precisamos combater o bom combate. Aí você pode me perguntar: mas eu tenho vontade de desistir a todos os dias, porque esse combate é tão complicado, é tão difícil, que se fosse por mim eu já tinha parado há muito tempo. Certamente, em algum momento a gente já pensou dessa forma. Certamente você já pensou em algum momento dessa forma. Mas toda vez que você pensar dessa forma, vá lá para Jeremias, no capítulo 9 e no versículo 23, e entenda algo: que nós não podemos desistir. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor. Mas qual é a relação? É simples. Quando você pensar em desistir, você deve entender a tua insignificância diante de um Deus que é todo poderoso. Você deve chegar e dizer: Senhor, realmente eu não sei, mas a sabedoria vem de ti, porque tu és onisciente. Realmente eu não tenho força, mas a minha força vem de ti. Realmente talvez eu não tenha nem recursos financeiros, mas tu és o dono da prata e do ouro, e por causa disso eu quero prosseguir em te conhecer. Por causa disso eu quero prosseguir em te glorificar, e eu não vou desistir por causa de ti. É isso que nós devemos pensar. Deus te chamou e Ele se responsabiliza, e Ele cuida de ti nos teus mínimos detalhes, e Ele te dá sabedoria, e Ele te dá força, e Ele te dá os recursos necessários para que você continue essa caminhada de combater o bom combate em conhecê-lo cada vez mais. É isso que nós precisamos entender. E quando eu vou para esse texto, eu sempre gosto de recitar Filipenses 4, versículo 13, onde Paulo vai dizer: nós podemos todas as coisas, mas naquele que nos fortalece. E esse texto quer dizer simplesmente: eu só consigo algo porque a minha força não vem de mim, mas vem do Senhor Todo-Poderoso. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Nós só podemos glorificar porque Ele tem nos dado graça. Se tudo vem dEle, quando você pensar em desistir, você deve olhar: Senhor, eu continuo para a Tua glória, eu quero combater o bom combate, eu quero finalizar a carreira. É isso que nós podemos aprender com Paulo. Em segunda instância, o texto diz: guardar a fé. Diga após mim: guardar
Mais forte, guardar a fé. Nós precisamos guardar a fé. Nós precisamos guardar a fé, irmãos. No mundo de tantas filosofias, no mundo de tanto relativismo, nós precisamos guardar a fé porque são tantas situações. Nós somos jovens, mas não quer dizer que a gente é isento de passar por dificuldades. E nós temos observado que tem acontecido exatamente o contrário. Muitos jovens e adolescentes têm passado por ansiedade, depressão. Tem sido um momento mais difícil, que segundo a psicologia fala que você não é mais criança, mas você também não é um adulto. Isso causa muitos transtornos. Mas Paulo nos ensina a guardar a fé. E quando ele fala com Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, no versículo 14, olha o que ele fala para Timóteo, que serve para nós hoje. 2 Timóteo 3, versículo 14. Mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Só até aqui é uma grande verdade para nossas vidas. Vai vir a filosofia lá na universidade, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Vai vir o relativismo bater na tua porta, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Vai vir um pecado bater na tua porta, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Vai vir a desmotivação, vai vir as heresias, vai vir tantas coisas, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Como Davi fala, guardei no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Vai dizer uma vez mais: jovens, vos chameis porque sois fortes e já vencestes o maligno. Você já venceu. Outra maneira, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, foge, 2 Timóteo 2, 22, dos desejos da mocidade, porque você já venceu. Porque essa é a fase para a gente ser honrado por Deus. Essa é a fase para você dar o melhor pela obra de Deus. Esta é a fase para você evangelizar de forma intensa, pregar com todas as tuas forças, buscar a Deus sem pensar no amanhã. Aproveite este momento para amanhã você deixar a história, deixar o teu legado para as próximas gerações que virão. E nisso tudo nós precisamos guardar a fé. Sabe por quê, meus amados? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. O mundo tem colocado a sua confiança em tantas coisas. Confiam no seu nome, confiam no seu potencial, confiam na sua influência. É por isso que, de uma forma bem geral, Davi escreve: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas essa geração não. Nós continuamos confiando no nome do Senhor. Em outras palavras, nós continuamos guardando a nossa fé. Não importa a situação, guarde a tua fé. Não importa a dificuldade, guarde a tua fé, porque o final vai valer a pena. Porque no final você vai observar que tudo faz muito sentido. Nem tudo que a gente vive com Deus, no momento que vivemos, pode fazer sentido. Mas você não precisa apenas questionar, você precisa confiar. Você precisa continuar olhando com fé. É isso que Paulo fala no segundo momento. E no terceiro momento, olha só o que Paulo nos ensina. Relendo mais uma vez, 2 Timóteo 4, 7 e versículo 8. No versículo 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos
os que amarem a sua vida. Vamos ler mais uma vez? Desde agora, Paulo dizendo: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Você observou uma coisa bem interessante em Paulo? Eu vou dizer aqui, observando o texto. Paulo, ele tinha convicção da sua salvação. Paulo, ele tinha convicção de que tinha feito o melhor para Deus, que tinha combatido o bom combate, que tinha encerrado a carreira e que tinha guardado a fé. A convicção: Senhor, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, e eu tenho certeza que tem uma coroa esperando por mim. Olha só que convicção. A coroa da justiça me está guardada. Já temos uma lição aqui. Precisamos viver com essa certeza, a certeza da nossa salvação. É por isso que, se de repente a gente tiver com alguma dúvida, a palavra de Deus diz lá em 1 João 2, versículo 1: filhinhos, não é bom que pequeis, mas vocês pecarem, lembre-se, tem um advogado, lá em Isaías capítulo 1. Teus pecados, ainda que os teus pecados possam. Glória a Deus. Aleluia. Isaías capítulo 1: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Ou seja, nós devemos estar sempre preparados, sempre convictos da nossa salvação. E é isso que Paulo fala para nós. Eu tenho certeza que desde agora, que a coroa da justiça me está aguardando. E quando Paulo fala sobre coroa, eu posso até contextualizar com 1 Coríntios 10, versículo 25. 1 Coríntios 10, 25, que diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Vamos ler mais uma vez, 1 Coríntios 10, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Que nós podemos aprender nessa vida. Os atletas, vamos pegar como exemplo um corredor. Quando ele vai se preparar para uma maratona, ele não se prepara com 3 dias, nem com 7 dias. Às vezes meses, ele vai fazendo aquela corrida, vai pegando o ritmo, vai diminuindo o tempo. Por quê? Porque ele quer alcançar uma medalha. Por mais que seja de ouro, de prata ou de bronze, isso é corruptível. Quando nós vamos fazer alguma prova, algum teste, o certo é nunca se preparar em cima da hora. Você vai estudar durante 1 ano, às vezes mais 2 anos, 6 meses. Você precisa se preparar com tempo para você conquistar algo, uma aprovação. E isso é corruptível. E nós estamos combatendo um combate em Cristo, e a nossa coroa é incorruptível. O nosso galardão não é apenas aqui na terra. O nosso galardão é no céu de glória. Essa é a nossa maior expectativa. É por isso que dia após dia estamos combatendo
o bom combate, vencendo o pecado com Jesus que nos dá graça. É por isso que todos os dias estamos perseverando, porque tem um céu de glória esperando por nós. E nisso eu posso confirmar, quando eu leio lá em João capítulo 14, você vai ver também, João capítulo 14, ele se assemelha um pouco com 2 Timóteo no capítulo 4, 7, 8. Em que sentido? João capítulo 14 também é um texto de despedida. Jesus está praticamente se despedindo dos seus discípulos. E nesse texto aqui de 2 Timóteo 4, 7, Paulo está se despedindo e preparando a Timóteo. Olhando para o texto de João capítulo 14, Jesus fala aos seus discípulos, ou melhor, aos apóstolos, aos 12 apóstolos: não se turbe o vosso coração. Sabe por que Jesus faz essa afirmação para eles? Porque eles estavam muito tristes naquele momento. Não fique triste, não se turbe o vosso coração. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus já estava se preparando para morrer na cruz. E logo diminuiria o contato com os seus apóstolos. Então eles ficaram pensando: nós já estamos tão acostumados com ele, de manhã, de tarde, de noite, onde ele vai, ele nos leva, estamos vendo tantos milagres, agora ele está dizendo que vai morrer. É claro que Jesus já tinha falado sobre o projeto da salvação, mas mesmo assim eles estavam tristes. É por isso que Jesus acalma o coração deles, dizendo: não se turbe o vosso coração. Ao invés disso, crede em Deus, crede também em mim, porque Jesus é Deus, 100% homem e 100% Deus. E ele vai fazer algo que vai trazer uma esperança aos seus discípulos. E nós nos incluímos nessa esperança, nessa afirmação: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou repetir mais uma vez para você: na casa do meu Pai há muitas moradas. Mais uma vez: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas indo um pouquinho mais no texto, os discípulos criaram uma esperança que, bom, Senhor, o Senhor está falando da eternidade, o Senhor está falando do céu de glória. Mas quando o Senhor cumprir o seu propósito de morrer, o Senhor vai ressuscitar, vai voltar para os céus. E como é que nós ficaremos? Até que se cumpra esse versículo: na casa do meu Pai há muitas moradas. A gente vinha materializar esse versículo. Ele vai complementar: não fiqueis preocupados, eu vos enviarei outro Consolador. Você está entendendo? Até que Jesus venha, nós temos o Consolador. E aqui está uma verdade muito grande do texto: ele estará entre vós. Mas isso é pouco. Ele quer habitar dentro de vós. Eu vou repetir para você entender. Quando Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração, ao invés disso, crede em Deus, crede também em mim, ele estava dizendo: eu vou preparar um lugar para vocês. Mas até que esse lugar seja preparado e vocês estejam finalmente no céu de glória, vocês terão com vocês outro Consolador. Onde que ele está? Ele está aqui. Ele está entre nós. É por isso que sentimos alegria em estar na presença de Deus. Mas mais do que isso, ele quer habitar dentro de nós. E por que muitas vezes nós não vemos ele operar mais no meio do seu povo? Sabe por quê? É porque às vezes eu e você temos deixado de viver essa promessa de Deus, de ser a habitação do Espírito Santo. Mas como você está dizendo isso? Porque o Espírito, muitas vezes, ele se entristece conosco. O Espírito, ele não quer ver o que muitos jovens gostam de ver. O Espírito, ele não quer ouvir o que muitos jovens gostam de ouvir. O Espírito, ele não quer ir onde muitos jovens gostam de ir.
É por isso que Ele está entre nós. Mas Ele quer habitar dentro de nós. E nós precisamos desejar ardentemente, de fato, ser moradas do Espírito Santo. Porque Paulo ensina a igreja ao Corinto: nós somos templo do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para mim mesmo é a mesma pergunta que pode você fazer para si mesmo ou si mesma: será que de fato eu tenho sido a habitação do Espírito Santo? Ou será que Ele está simplesmente entre nós? Certamente Ele está entre nós, porque esta é a casa dele. Aqui é a casa de salvação, aqui é a casa de cura, aqui é a casa de libertação. Mas Ele não quer estar apenas entre nós, Ele quer morar dentro de nós. Ele quer estar conosco onde nós estivermos. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, não simplesmente em alguns dias de tabernáculos, em alguns dias de culto. Até porque o culto, ele começa quando termina aqui. Nós precisamos deixar de fato Ele viver dentro de nós, para que possamos combater o bom combate, para que possamos encerrar a carreira, para que possamos guardar a fé. Até porque, meus amados irmãos, qual é a promessa que Deus faz através de Paulo, voltando para o texto? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Aí você pode perguntar: mas só para ti, Paulo? Só está guardada para ti? Eu sei que tu tem certeza da tua salvação. Aí Paulo cumprimenta: a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Olha só o que Paulo diz: e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Não ficou exclusivo a Paulo, a coroa da justiça, mas a todos que amarem a sua vida. Você ama a vida de Jesus? Você tem se preparado para este momento? Ou não se prega mais sobre arrebatamento? Ou não se prega mais que Jesus está voltando? Se você for observar, eu vou trazer duas afirmações bíblicas. O primeiro pregador da Bíblia foi Enoque, e ele já pregava sobre arrebatamento. O último pregador da Bíblia, João, na ilha de Patmos, também estava pregando sobre arrebatamento. Precisamos ter essa esperança cada vez mais viva em nosso coração, porque Paulo tinha essa convicção: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, eu tenho certeza que está me esperando não uma coroa incorruptível, mas a coroa da justiça. E eu tenho certeza que não é só para mim, mas também para o Bruno, que espera pela vinda do Senhor, mas também para o Gessé, que ama a vinda do Senhor, mas também para o irmão Val, que ama a vinda do Senhor. Nós precisamos entender que aquele que disse que viria está vindo, já está voltando. E Paulo vai dizer numa outra passagem que no momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com Ele arrebatados. Feche os teus olhos neste momento. Oh Deus Todo-Poderoso, conversa um pouco com o teu Senhor. Esquece, irmão Daniel, eu também estou lutando. Eu também estou buscando combater este combate. Eu também estou na mesma guerra que você. E eu estou aqui apenas para juntar as forças contigo, para te ajudar através daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas nós estamos em um só propósito: combater o bom combate. Oh Senhor, a tua presença é real neste momento. Fala com teu Deus, Senhor. Será se nós temos combatido o bom combate? Ou será se temos desistido de combatê-lo? Será se nós temos guardado a fé? Ou será se a nossa fé está tão
frágil diante de Deus? Será se de fato temos isso como prioridade na nossa vida? Paulo tinha certeza, desde agora a coroa da justiça me está preparada, mas não só a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Namai Sebeca. Nós fazemos neste momento a oração de Davi: vê-se em nós algum caminho mau. E se o Senhor for nos fazer ver, são tantos caminhos maus que precisam ser convertidos, precisam ser transformados. João 16, versículo 8, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele nos convence porque Ele quer santidade. Ele quer não apenas estar entre nós, Ele quer de fato habitar em nós, para que possamos viver a real transformação. Até porque o Evangelho não é convicção do homem, o Evangelho não é filosofia, o Evangelho é o poder de Deus. E aquele que fala do Evangelho é o mesmo que usa Paulo para dizer: desde agora é me esperada a coroa da justiça, não só a mim, mas todos aqueles que amam a sua vida, porque Ele está voltando. Ele disse aos seus discípulos naquela despedida: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus está voltando, e nós como igreja precisamos continuar perseverando, sendo firmes e conscientes naquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, fazendo aquilo que agrada a Ele. Oh, decai sem becão. E quando Deus renova o meu coração, Senhor, renova o coração do meu irmão nesta hora. Renova o coração da minha irmã nesta hora. Vai motivando aquele que está desmotivado. Vai levantando aquele que está caído. Ó Deus, aquele que está batendo na porta, abre. Ó Deus, mas que nós possamos entender que acima de tudo Tu és a nossa maior riqueza. Tu és a nossa sabedoria. Tu és a nossa força. Ó Deus, Tu és a nossa, ó Deus, o nosso bem maior. E nessa noite queremos continuar Te conhecendo através da Tua palavra. Assim como Tu Te revelou para Paulo, revela para cada um de nós, porque cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um ministério, e nós queremos combater, nós queremos encerrar a carreira, nós queremos guardar a fé e ter a certeza que a qualquer momento a coroa da justiça vai esperar por mim, a coroa da justiça vai esperar pelo meu irmão, a coroa da justiça vai esperar pela minha irmã. E enquanto nós estamos Te buscando, clamando, como disse Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabem. O Deus que usou a Paulo, Ele sempre está no tabernáculo de oração. O Deus que é sora, mãe, que sempre canta. O Espírito que foi prometido por Jesus, eu enviarei outro Consolador. Ele sempre está neste lugar, mas Ele não quer só estar neste lugar, Ele quer continuar habitando dentro de nós. E para que Ele possa habitar dentro de nós, primeiro Ele tem que limpar a casa, primeiro Ele tem que tirar os excessos, primeiro Ele tem que tirar aquilo que não agrada. E eu digo uma coisa: eu sou o primeiro a dizer: faça morada eterna. Pode tirar aquilo que impede, pode tirar aquilo, Senhor, que talvez possa coibir do Senhor morar dentro de mim. Faça essa oração sincera, que Ele continua aqui, Ele nunca sai daqui, Ele quer continuar te levantando, Ele quer continuar te erguendo nessa terra. Sim, meu Deus. Eu caio sobre nem que seja amar o Senhor. Glória a Deus. Aracade se pecando. O que está esperando por nós, irmão Bruno, é muito mais do que uma medalha de ouro. O que está esperando por nós, irmão Bruno, é muito mais do que uma medalha de prata, ou de bronze, ou um reconhecimento nominal. Isso é muito pouco. O que está esperando por nós é uma coroa incorruptível. Não se pode entender, olhos não viram, o coração não sentiu aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É aquilo que nós não podemos mensurar. Por isso, por mais que a caminhada seja difícil, irmão José, continua firme,
Continua olhando para Cristo, vai valer a pena. Não desista do teu chamado, não desista do teu ministério. Jesus é que está na frente, Jesus é que coordena, Jesus é que prepara, Jesus é que faz, Jesus é que levanta. Simplesmente continue te colocando na posição que Deus vai te usar, que Deus vai fazer aquilo que as tuas mãos jamais irão fazer, porque é Ele quem faz, é Ele que ergue, é Ele que coloca a palavra, é Ele que dá unção, é Ele que dá graça, é Ele que dá o chamado. Tudo é para a glória dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. A palavra é dEle, o dom é dEle, a glória é para Ele. Queremos adorá-lo juntos, porque estamos nos preparando para aquele grande dia onde nós iremos adorar para todo sempre, dizer que Ele é santo, 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 dizer que Ele é poderoso. E vai ser tão lindo, irmão Nayane, quando a gente disser: nós vencemos, nós conseguimos, não pela nossa força, mas porque a gente entendeu que a gente era fraco, porque a gente entendeu que a gente não sabia, a gente entendeu que a gente não tinha recurso, mas quando nos colocamos diante dEle, Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu força, Ele preparou tudo e chegamos juntos e vamos celebrar para todos sempre. Cuidar que eu sei, canta. Maia sei becando, recaçou becando, olha que a Maia sei becando, arada sou, ai de que macei becando. Eu não peço para essa geração, Pai, fama. Eu não peço para essa geração apenas riquezas materiais, mas eu peço para mim e para essa geração que continue amando a sua vida, que continue se preparando para aquele grande dia, que continue olhando para Cristo, sabendo que Tu és o Senhor. Que abai, que sube, coloque-se de pé na presença de Deus, pessoal. Continue adorando ao Senhor neste momento. Paulo nos ensina 3 coisas, e aqui eu encerro. Precisamos continuar combatendo o bom combate. É a primeira coisa. Precisamos continuar guardando a fé. E precisamos entender: há uma coroa incorruptível esperando por nós. Ó Deus, não nos deixe perder isso de vista. Não deixe o pecado roubar isso de vista. Tudo aqui é para Ti. Se estudamos é para a glória do Teu nome. Se fazemos esse trabalho é para a glória do Teu nome, para que Teu nome seja exaltado, para que continue havendo salvação, para que continue havendo libertação, para que continue havendo cura. Nós só podemos falar aos corações, mas é o Senhor que está tocando, é o Senhor que está transformando, é o Senhor que está enchendo, é o Senhor que está renovando. Eu nada posso fazer, eu sou apenas um pecador, mas nós sabemos que Tu faz, porque a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. Eu não sei o que meu irmão veio buscar, ó Deus, no final dessa tarde, início dessa noite, mas eu tenho certeza que o Senhor já ouviu, porque a Tua palavra diz que as Tuas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, os Teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Deus já ouviu a tua oração, Deus já ouviu o teu clamor, e tenha certeza que Ele já está agindo. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que a irmã Val não pode fazer, Ele faz, porque a Sua palavra diz: Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. Fucai de suremai, esse becante. Ali que amasse becando, remasse, e tem que asse me não amassou becanda, e que amassou becanda. Eu não sei o que meu irmão veio buscar, mas eu sei que somente o Senhor pode dar. Eu não sei qual a porta que ele está batendo, mas eu tenho certeza que o Senhor pode abrir. Eu não sei o que ele está duvidando, mas eu sei que Tu pode esclarecer, porque Tu és Deus, Tu és o Deus do impossível, Tu és um Deus que ainda faz, Tu és um Deus que ainda cura, Tu és um Deus que renova, Tu és um Deus que ainda liberta. E nós estamos aqui nessa noite proclamando não um Deus que morreu e ficou morto, mas um Deus que morreu e vive e reina para todo sempre, e reina para todo sempre no meio da Sua igreja. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e é por isso que vamos bradar, é por isso que vamos glorificar, é por isso que vamos bendizer nessa oportunidade, neste momento, nessa noite. Vamos dar o melhor para Ti, porque Ele ainda faz,
Ele ainda faz, Ele ainda levanta, canta, Ele ainda vai, canta, Ele ainda batiza, Ele ainda renova, canta, e a tua igreja não vai parar, nós não iremos parar, vamos continuar dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, porque Ele é quem faz, Ele é canta, tu que canta, enquanto a igreja clama, Deus Ele trabalha no meio da igreja, Deus Ele cura, Deus Ele batiza, Deus Ele renova, assim como Ele fez no dia de Pentecoste, Ele ainda faz renovar, Deus ainda faz, Deus ainda faz, Orecaba Sebe canta, Lema Sebe canta, Orema Sebe canta, te adoramos nessa noite, te bendizemos, porque tu és real, tu és vivo, Caraca Sebe canta, e a tua igreja vive em adoração, vive na expectativa do arrebatamento, enquanto Deus está, Orema Sebe canta, Vem Sebe canta, Orema Sebe canta, Arega Sebe canta, Orama eu sou, e que da Sebe canta, nem a Sebe canta, Orama, e que eu sou, eu não vou parar, eu vou adorar, eu não sei você, mas adora porque eu não posso fazer nada, mas Ele faz, eu não posso curar, mas Ele é o Jeová Rafa, eu não posso quebrar a corrente, mas Ele quebra, enquanto você adora que Ele faz, adora que Ele vai ser bem canta, primeiro aqui, eu sou, e que vai ser bem canta, Ele vai ser bem canta, Urabaçu. Oh Deus, a decaserei, babacei, bababá. E na mão dela, Ele quer ser bem canta, Urabaçu. Eu sei que não renova sobre meu coração, porque eu estou desejoso, mas o meu irmão deseja. Ele quer ser bem canta, recebe agora, recebe. Eu não posso dar mais que dar, eu sou pequeno, mas tu és grande. Eu não posso fazer mais que tu faz, eu sou limitado, mas tu é mais, muito além daquilo que nós pedimos. E nós nessa noite, te damos adoração, te damos honra, te damos glória, te damos louvor, a nossa voz, o nosso canto. Canta, enquanto o Senhor renova, enquanto o Senhor deixa, enquanto o Senhor prepara, enquanto o Senhor levanta, eu vou ter bom dia, vai ter vitória naquela casa. Aquilo que eu não faço, vai onde eu não posso ir, oh Deus, abre o que eu não posso abrir, quebra a corrente todo mal, vai desfazendo todo o projeto, porque essa igreja não vai parar, não há projeto do inferno, não há levante, não há nada que possa proibir a igreja do Senhor, porque na igreja a palavra do Senhor diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão contra ela. Ninguém vai souber que nada pode te parar. Não tem enfermidade, não tem pecado, não tem nada que possa te fazer parar. Se fosse você, eu glorificaria. Adora. Bendiga ao Senhor neste momento. Que vai souber canta. Ele é vivo. Ele reina para todos sempre. Agora. Orecaba souber. Oh, que vai descer, vai canto nega ceia, que desceu vai canto nega mãe, ela passei, ele que passou vai canta, ele vai ser vai canto nega sua, ele que vai ser vai canta, ele passou vai canta nega ceia, ele que vai ser vai canta, fala Senhor, usa Senhor, ele que vai ser vai canta, ainda há profetas, ainda há homens de Deus, ainda há mulher de Deus no meio dessa geração. Espírito Santo, agora é contigo. Eu só posso ir até aqui. Eu sou limitado. Mas faz. Requer que você me canta. Requer não mais eu sou me canta. Requer você. Requer a você me canta. Requer você me canta. Enche, porque a tua igreja não vai parar. A tua igreja é um exército, está combatendo. Estamos combatendo junto. O grande general aqui dá as ordens. E nós vamos obedecer o grande general rumo à terra prometida. Oh, daqui assim, amado.
que vai ser de querer sobre ó Deus, ora que a se becando, não vai ser becando da sua. Aqui desce becando na maia, se becando na maia, nem é se becando que eu sou e vai. Ainda vai eu sou becando na maia, se esquece irmão Daniel. Mas se você desejar nessa oportunidade receber uma oração especial, às vezes o teu coração chegou aqui, só Deus sabe como. Às vezes a tristeza está nele. Eu quero te dizer que você não tem motivo de estar triste, porque o Deus da alegria, o príncipe da alegria, o príncipe da paz, ele está aqui. E ele começa a alegrar corações que estavam tristes agora. Ele é você, canta, não te entristeça. As lutas são intensas. Só Deus sabe o quanto você tem sofrido no meio daquela tribulação. Mas o general de guerra, o Deus que nunca perdeu uma batalha, ele já te garantiu a vitória. A vitória, a vitória. Deus está trabalhando nos teus. Deus está trabalhando no meio da tua família. Deus está trabalhando no meio da tua casa. E tem vitória, gente. Não acabou, ela vai serrar, ela vai. Que era vai Eita, que era vai sobre canto ia ser. ela não vai. Que era ser que Ela vai não trabalha muito aqui. cara vai sobre canto que era ser veia. Ai, eu vou falar os corações deste lugar. Ele vai ser becando ele que vai eu sou. Eu que vou fazer Ele aqui a vai obra. ser que ele que para você becando. Não são só os remanentes. Aí que ele que vai eu É o sou. que eu vou levantar. Ele que ia ser ele vai eu sou. Ele que É ele vai aqueles que ficam, ela vai. de que era você becando. É aqueles que trabalham. Ele vai que eu sou de que era vai eu sou. É aqueles que se provam. Ele que era que era vai eu sou becando. É aqueles que vêm toda Que daqui de da para que eu sou bem. Ali que para você becando, ali que que se ajoelham, se dobram. olha que você becando ele ia Quem ser. disse que não vai ver, ela vai ferrar. Eu contemplo os dias deste lugar, ela vai. Vou trabalhar aqui, ela vai serrar de casa. Quem disse que está perdido a minha é de casa. Quem disse que está perdido neste lugar. Ainda vou fazer muito através de você. Ainda vou trabalhar na vida de você. Pessoas vêm aqui, ela vai serrar de casa. 1, 2, 3 e todos transformados. Não é dos mesmos jeitos que vão sair daqui. Ainda não terá serra. Eu leio, eu levanto, eu que falo, eu que faço. Eu é que desfaço, ela vai chorar, ela tem que chorar, ela vai ligar. Toda palavra contrária, ela serra. Não desiste, filha minha, ela manda ela serra. Quem não pode desistir nesse lugar, ela manda ela serra. Quem não pode desistir nesse lugar, ela manda, eu mandei. Eu não mandei desistir nesse lugar, ela manda ela serra. Ainda não mandei como aqui, ela vai ser, ela manda ela. Tem muita ainda para fazer aqui. No dia 7 eu te entregarei para quem toquei, não. Ainda não, ela vai ser. Daqui vem aquilo que é pra oração, louvor, adoração neste lugar. Dia 7. A contar dos dias, ela vai ser. Mas continua, porque a obra quem faz aqui sou eu que faço a obra aqui. Não vai acabar aqui neste lugar, quem disse? Vai, porque eu vou enviar, ela vai ser. Mas vou colocar, ela vai ser. Vai continuar, de casa, ela vai ser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ninguém quem vem aqui é bom. Ninguém vem aqui sem sair com sua vitória. Não cansa, minha filha. Não cansa, não é cansativo, não. Ela vai ser. Vou contemplar as obras da tua vida, ela vai ser. Vou contemplar as obras da tua vida, ela vai ser. Vou contemplar, ela vai ser. Não é em vão, não é em vão. Não é em vão, não é em vão, não é em vão.
Obrigado pelo teu trabalho. Obrigado, Espírito Senhor, porque o Senhor mais uma vez falou. Não, nós não merecemos. Ó Deus, mas aqui tem corações que estão simplesmente sedentos por Ti. Ó Deus, eu tenho certeza que por causa de Ti, essa obra tem frutificado. A honra é para Ti, a glória é para Ti. Tudo vale apenas por causa de Ti. E essa igreja te dá honra, Senhor, nessa noite. Gratos por tudo, Senhor. Oh Deus, Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és Deus. Eu não vou ter palavras para expressar minha gratidão por Ti, mas eu só quero Te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Ora que a sua Tu és vivo, Senhor. Tu és vivo. A Tua igreja permanece em pé. A Tua igreja permanece em viva, Senhor. Ora que você. Tudo que nós temos que fazer é apenas jogar as sementes. Mas quem dá crescimento é o Senhor. Quem faz essa semente frutificar é o Senhor. Grande e poderoso. E assim nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.